Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre um assunto que na comunidade surda pode tomar ares polêmicos. Vamos falar sobre deficiência. Geralmente, as pessoas que possuem algum impedimento físico ou sensorial, causados por uma doença detectada ao nascimento ou por alguma causa desconhecida, são chamadas de pessoas com deficiência. Elas acabam sendo nomeadas dessa forma porque se desviam do padrão exibido pela maioria das pessoas, muitas vezes sendo consideradas como pessoas anormais. É claro que nós podemos dizer que quando uma pessoa é acometida por uma doença, ela pode vir a apresentar como sequela algum tipo de restrição no desenvolvimento das habilidades necessárias para suas atividades diárias. Em muitos casos, essa sequela observada pode ser dizimada ou minimizada com o uso de algum recurso da pessoa ou algum recurso externo. Dessa forma, ela pode desenvolver aquilo a que foi impedida por decorrência da sequela. Nós estamos lidando com uma série de palavras como doença, sequela, anormalidade, que são termos utilizados principalmente pela área da saúde. Isso porque a discussão a respeito das deficiências começa nesse âmbito. Então, para discutir o conceito patológico de surdez e sua aplicação na comunidade surda e nos estudos surdos, vamos recorrer inicialmente a conhecimentos da área da saúde. O conceito de deficiência, por exemplo, parte da perda da normalidade da estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatômica que pode ser temporária ou permanente. Nessa definição, pode-se incluir a ocorrência de uma anomalia, de um defeito, perda de um membro, de um órgão ou de um tecido. A deficiência é, então, a exteriorização de um estado patológico e reflete um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão. No caso das pessoas surdas, o que existe é a perda auditiva. O som que as pessoas ouvintes recebem chega ao aparelho auditivo como ondas sonoras que entram pelo meato acústico externo. Essas ondas são amplificadas pela cadeia ossicular na orelha média e movimentam o líquido que existe dentro da cóclea, órgão da orelha interna. Com o movimento das células ciliadas, essa energia vinda das ondas sonoras transforma-se em impulsos elétricos que são enviados ao sistema nervoso central. E esse é o percurso realizado pelo som em circunstâncias normais. A alteração nesse percurso provoca a perda auditiva. Essas perdas auditivas podem ser condutivas, sensório-neurais, mistas ou centrais, dependendo do local onde ocorre o impedimento funcional. Podem ainda ser perdas leves, moderadas, severas ou profundas. Para analisar o grau da perda, podemos realizar um teste de audiometria, que é o teste que detecta os limiares auditivos de uma pessoa, seja ela surda ou ouvinte. A pessoa surda terá como resultado limiares auditivos diferentes daqueles que são observados numa pessoa ouvinte. Essas perdas auditivas podem ser também genéticas ou provocadas por doenças como meningite, citomegalovírus, dentre outras, ou seja, as crianças surdas podem nascer surdas ou podem adquirir a surdez depois que nascem. Atrelados ao termo deficiência, temos os termos incapacidade e desvantagem. O termo incapacidade é relativo a uma restrição resultante de uma perda ou diminuição da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. E a incapacidade gera uma desvantagem. A comunidade surda, no entanto, apresenta uma reivindicação de que o termo deficiência seja relativizado. Aliás, o uso do termo deficiente auditivo não é mais adequado para denominar surdos usuários de línguas de sinais. Normalmente, é um termo usado para fazer referência àquelas pessoas que possuem resíduos auditivos que permitem bom acesso à língua oral ou que preferem não usar língua de sinais por motivos de escolha pessoal ou familiar. Os surdos que usam língua de sinais são aqueles que possuem geralmente perdas severas ou profundas e que nascem surdos ou ficam surdos na infância. Existem casos de adultos que perdem a audição e começam a usar língua de sinais, mas são em menor número. Bom,
Vamos pensar nesses casos que citamos aqui e tomar como exemplo uma criança surda, que é estimulada exclusivamente com o português oral, e uma criança surda que tem a língua de sinais como primeira língua. No primeiro caso, a criança vai ter como alvo o padrão de fala do adulto ouvinte. E, infelizmente, são poucas as pessoas surdas que conseguem se aproximar de uma produção oral satisfatória. Se pensarmos em uma produção oral adequada, o número de sucessos é ainda menor. No segundo caso, a criança que tem a língua de sinais como primeira língua tem como alvo o surdo adulto sinalizador, alvo que ela pode alcançar facilmente. No primeiro caso, as expectativas são depositadas no processo de normalização da criança e, no segundo caso, no processo de desenvolvimento normal da criança. A pessoa surda usuária de língua de sinais possui uma língua natural, que dá a ela condições de pleno desenvolvimento humano e atuação nos diversos campos sociais, sem restrições. Mas isso só acontece se a sociedade se preparar para receber essa pessoa. Isso significa que a surdez pode ser considerada uma deficiência física, mas somente isso não torna uma pessoa incapaz. O que causa a desvantagem são as condições oferecidas pela sociedade. Com isso, delimitamos duas posições antagônicas que estão relacionadas à forma de ver as pessoas surdas. Elas podem ser resumidas em dois modelos de abordagem das deficiências, o modelo médico e o modelo social. Segundo Reiser, esses modelos vão se colocar em oposição um ao outro exatamente porque eles enfatizam coisas diferentes no indivíduo. O modelo médico enfatiza a deficiência e a anormalidade orgânica ou funcional da pessoa. Considera a pessoa com deficiência como dependente e por isso gera demandas para a sociedade, sendo vista como um problema. É um modelo assistencialista que coloca a pessoa com deficiência como alvo das investidas dos diversos profissionais ditos normais. A pessoa com deficiência é aquela que precisa dos hospitais, que precisa de caridade, de uma escola especial, de um tutor, de diversos profissionais da área da saúde e da educação especial, provendo suas necessidades. Os serviços convergem para a pessoa com deficiência, como mostra a figura. E nesse modelo, o próprio deficiente não pode ser um ator no movimento de beneficiar aquela pessoa com incapacidade. É a pessoa dita normal que faz esse movimento. O deficiente não pode fazer algo em favor da incapacidade causada por essa deficiência. O modelo médico reconhece na doença a causa mais importante da desigualdade social entre deficientes e normais. Além disso, não leva em consideração o papel da sociedade nesse movimento de marginalização e opressão da pessoa que possui uma diferença. O modelo social, por sua vez, observa sim as desvantagens das pessoas com deficiência, mas acredita que essas desvantagens são originadas a partir da discriminação, do preconceito e dos estereótipos que são colocados por aqueles ditos normais. Dentro desse modelo, as pessoas são capazes de se desenvolver socialmente, de ter um emprego ou alcançar outros níveis de desenvolvimento sociocultural como qualquer outra pessoa ouvinte. A pessoa exerce sua liberdade e capacidade de atuação nos diversos campos sociais e profissionais e vai experimentar as mesmas limitações que todos os outros cidadãos experimentam. Da mesma forma que uma pessoa surda não vai conseguir exercer alguns papéis na sociedade, as pessoas ouvintes também podem não conseguir exercer outros. Por exemplo, as pessoas podem dizer que um surdo não poderia ser regente de orquestra. Realmente não poderia. Porém, há muitos ouvintes que também não poderiam, pois não é apenas uma questão de audição. O mesmo acontece com o futebol. Qualquer pessoa que não tenha limitações para correr ou para realizar os movimentos necessários para jogar futebol poderia ser um jogador, mas nem todos realmente podem, porque não é apenas uma questão relacionada à condição física da pessoa, mas envolve outras habilidades necessárias para desempenhar essa função.
E nem por isso as pessoas que não conseguem reger uma orquestra ou jogar num time de futebol são consideradas pessoas deficientes. Levando em consideração as questões de integração social, a surdez, então, pode ser tida como uma diferença. A partir daí, a sociedade deve ser preparada para lidar com essa diferença, assim como deve ser preparada para lidar com todas as outras diferenças, sejam elas de quais ordens forem. E, se existir esse preparo para oferecer à pessoa surda aquilo que ela precisa para se desenvolver como ser humano, não existirá incapacidade nem desvantagem. Existirá apenas uma diferença funcional, que é o limiar auditivo diferente das outras pessoas. Mas esse limiar auditivo, diante da língua de sinais e de uma sociedade preparada, não oferecerá restrição. Esse modelo social é um modelo que permite que a pessoa surda tenha trânsito social e desenvolvimento humano normal. Se ela precisa de um intérprete nos serviços públicos, por exemplo, a sociedade deve disponibilizar o serviço. Não em um caráter assistencialista, mas como um direito garantido a um cidadão competente e com potencial. Se há necessidade de serviços para o desenvolvimento da oralidade ou serviços que promovam o desenvolvimento da língua de sinais em crianças surdas, esses serviços devem ser disponibilizados. Isso para que aquela pessoa com independência, com as suas próprias habilidades, diante dessa sociedade adequada, possa desenvolver o seu potencial como pessoa. O processo de empoderamento, que é a aquisição da emancipação individual para a atuação social plena, pode fazer com que uma pessoa surda busque a adequação para outras pessoas com o mesmo perfil, possibilitando não apenas o seu desenvolvimento pessoal, mas também o desenvolvimento da comunidade. Conforme dito anteriormente, o termo deficiência não é apropriado para se referir à comunidade surda. Nos últimos anos, termos como deficiente auditivo ou mesmo surdo-mudo não são mais utilizados. Isso porque a comunidade de pessoas surdas se organiza em torno da língua de sinais e tem como característica comum o fato de serem sinalizantes. Muitas vezes é utilizado o termo surdo com S maiúsculo para mostrar essa marcação de características próprias comuns a pessoas de um grupo específico e da igualdade social entre pessoas surdas e ouvintes, não mais entre pessoas normais e pessoas surdas. A língua de sinais é uma conquista que proporciona esse status adquirido pela pessoa surda e pela comunidade surda, ou comunidade sinalizante. É a característica que redefine surdez. E para ilustrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que me aconteceu na época em que eu atuava como fonoaudiólogo bilíngue. Eu tive um paciente surdo que estava em um tratamento para adequação do uso da língua de sinais, e não da oralidade. Um dia eu perguntei por que ele era surdo. Eu esperava que ele me respondesse com explicações do tipo: tive meningite na infância, eu tive uma doença e fiquei surdo. Mas depois de um tempo pensando, ele me respondeu: eu sou surdo porque eu uso língua de sinais. Acho que esse exemplo deixa bem clara a importância da língua de sinais como característica definidora da identidade das pessoas surdas, que se sobrepõe ao status auditivo delas. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o universo da língua de sinais. Muito obrigado e até a próxima.